Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo você ao canal Plantástico, assistir mais uma aula do nosso curso de farmacognosia. E hoje o nosso tema são os heterosídeos cardioativos, moléculas extraídas de materiais vegetais, na utilização de problemas cardiovasculares, em especial problemas de insuficiência cardíaca. Tá? Então, para isso, a gente vai trabalhar um pouco nessa aula com o aparelho cardíaco, o que é a doença, a insuficiência cardíaca congestiva, o que são os heterosídeos cardioativos, qual sua estrutura química, qual sua farmacologia, como é o seu mecanismo de ação, como que é a sua farmacocinética, qual que é o seu efeito toxicológico, qual a interação que ele tem com outros fármacos, no caso de uma intoxicação, qual tratamento deve ser aplicado, qual a sua relação estrutura-atividade e suas propriedades físico-químicas. Também vamos falar das drogas vegetais clássicas, entre as mais importantes o gênero Digitalis, formado pelas espécies Purpurea e Lanata, o gênero Strophanthus, Adonis verminalis, Convallaria magilis e a Orgínia marítima. Então, esses são os nossos temas de hoje. Tá? Então, primeira coisa, lembrando o que é o aparelho cardiovascular, na qual está todo o sistema cardíaco e também o sistema venal e arterial. E lembrando que as afecções cardiovasculares representam a primeira causa de mortalidade no mundo. Por quê? Porque são uma série de afecções. Então, infartos, coronariopatias, valvulopatias, hipertensão arterial, chagas, insuficiência cardíaca estão entre as mais importantes quanto à frequência e aparecimento. E o aparelho cardiovascular ele sofre efeito de fatores de risco, como estresse psicofísico, tabagismo, uso de hormônios, tanto para homens quanto para mulheres, drogas de abuso, sedentarismo, hipercolesterolemia, desnutrição, uso abusivo de álcool, obesidade e a diabetes, entre outros fatores que estão envolvidos nas doenças cardiovasculares. Tá? Então, temos como indicação para plantas medicinais ou moléculas extraídas de plantas medicinais, os fitofármacos, a insuficiência cardíaca, a angina pectoris, problemas coronarianos, distúrbios do ritmo cardíaco, a arritmia cardíaca, hipertonia arterial, hipotonia, oclusão periférica arterial, hiperlipidemia, aterosclerose, doenças venosas. Ainda não temos indicações para estado agudos, tais como cardiomiopatias, endocardite, miocardite e pericardite. Então, a insuficiência cardíaca ela é definida como a incapacidade do coração para manter um volume adequado às necessidades do organismo, tanto o lado direito, quanto o lado esquerdo, quanto o global. E as causas da insuficiência cardíaca podem ser problemas no miocárdio, sobrecarga mecânica, hipertonia, hipertireoidismo, estenose da aorta e displasias valvulares. Tá? E dentro desse contexto, os heterosídeos cardioativos são as moléculas de preferência para tratamento da insuficiência cardíaca. São esteroides presentes na natureza. Né? Eles possuem alta especificidade e poderosa ação no músculo cardíaco, no miocárdio. É um grupo químico individualizado que apresenta tanto homogeneidade estrutural, quimicamente falando, quanto farmacológica, biologicamente falando. Tá? Também apresenta baixo índice terapêutico, que significa que a dose tóxica e a dose terapêutica são muito próximas, então é muito fácil do paciente ter um problema de intoxicação a partir do uso disso. Também apresenta inotropismo positivo, então ele aumenta a força de contração, o bombeamento do sangue, melhorando assim a distribuição pelo corpo todo. Também cronotropismo negativo, então ele diminui o tempo de batimento cardíaco, melhorando tanto a ejeção sanguínea quanto problemas de arritmias cardíacas. E também o batimotropismo positivo, então a batida ela é seriada, com uma força maior pelo inotropismo, com um tempo menor pelo cronotropismo, e aí você não tem arritmias e tem a ejeção de sangue, ideal para abastecer todo o corpo. Então, o tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, da ICC, ela precisa de um fármaco que aumente a força de contração do coração e aumente o sangue ejetado por ele, que é exatamente isso que esses fármacos fazem. Tá? Então, essa estrutura química
para ela ser homogênea, ela apresenta sempre a formação por 3 partes distintas. Então, o grupo OSE, que é um grupo açúcar, ligado à agenina. A agenina é a parte onde você tem a molécula sem a ligação do açúcar. Então, a agenina é a segunda parte. Então, a agenina é a parte do meio, você tem o açúcar ligado e normalmente apresenta entre 1 a 4 resíduos de açúcares com ligações tipo beta-1,4. A glicona ou a agenina é o esqueleto tetracíclico esteroidal. Esse esqueleto tetracíclico apresenta a seguinte formação química. Entre o anel A e o anel B, a visualização é cis. Entre B e C, trans. Entre C e D, cis. Isso vai ser essencial na redução de estruturatividade. E geralmente é hidroxilada nos carbonos 3 e carbono 14. Também, formando essa estrutura, então nós temos o açúcar, nós temos o anel esteroidal, que é a agenina, e finalmente nós temos o anel lactônico, pode ser definido como cardenólido ou bufadienólido. E eles são ligados à agenina, ao anel esteroidal, no carbono 17, através de uma ligação beta. Então, a diferença do cardenólido para o bufadienólido vai ser essa estrutura aqui, no caso com 5 anéis no cardenólido e 6 anéis no bufadienólido. Tá? Então, os cardenólidos apresentam um anel lactônico com 5 átomos e os bufadienólidos com um anel lactônico de 6 átomos. É interessante lembrar que os cardenólidos foram extraídos preferencialmente de vegetais. Os bufadienólidos foram extraídos desse sapo, que é do gênero Bufos, na qual, como mecanismo de proteção, ele produz os heterosídeos cardioativos. O animal que come ele morre. Aqui nós temos os resíduos de açúcar, então a OSE, o anel esteroidal, com os anéis AB, BC e C e D, e o anel lactônico. Então, isso forma um heterosídeo cardioativo. Se uma dessas partes estiver faltando, o produto, o fármaco, não apresenta efeito cardiotônico. Então, aí você não está tomando nada demais. Então, ele precisa ser formado por essas 3 partes obrigatoriamente. Tá? E dentro desses grupos, as variações acontecem, em geral, nos R's. Então, você tem a estrutura esteroidal, o anel lactônico e esses R's com variações. Então, se você tem hidrogênio, hidrogênio, hidroxila, você tem a digitoxigenina, e por aí vai. Se você tem hidrogênio, hidroxila, hidroxila, digitoxigenina. Aqui é lanatosídeo C, hidroxila, hidrogênio, e as ligações da OSE, lanatosídeo A, hidrogênio, hidrogênio, e as ligações de açúcares, as ligações da OSE. Então, basicamente, são essas variações, sendo esse aqui o núcleo central do heterosídeo cardioativo. Tá? E aqui o exemplo do fármaco mais utilizado, que é a digoxina. Então, ele apresenta aqui 3 resíduos de açúcares, o anel esteroidal e o anel lactônico. Em qual que é a farmacologia dessas moléculas, dessas plantas, desses fármacos? Então, em geral, a insuficiência cardíaca congestiva é associada a diuréticos numa primeira fase. Também a fibrilação atrial, flúter atrial e taquicardia atrial paroxística, que estão envolvidos muito mais com problemas de arritmia. E é importante deixar bem claro que o fármaco ele não reduz a mortalidade, ele melhora a qualidade de vida do paciente, diminuindo a taxa de hospitalização e diminuindo, lógico, o fluxo disso no sistema de saúde. Então, ele melhora a qualidade de vida do paciente, fazendo com que o paciente tenha condições de seguir uma vida normal e, por outro lado, diminuir os seus problemas de saúde, em especial a internação por problemas cardiovasculares. Tá? E como que ele funciona? Qual o seu mecanismo de ação? Então, essas moléculas inibem uma enzima, que é a adenosiltrifosfatase. Essa enzima é ligada à membrana celular do miocárdio e que interfere na bomba de sódio e potássio. Uma vez que ele interfere nessa bomba, ele faz com que haja uma entrada, um influxo maior de sódio intracelular. Quando esse influxo de sódio acontece dentro da célula, há uma troca por cálcio extracelular e que provoca a contração. Então, basicamente, é esse o mecanismo dele. Melhorando um pouquinho isso aqui, então eu tenho a inibição da sódio-potássio ATPase,
eu tenho aumento da concentração intracelular de sódio, inibição do mecanismo de sódio de troca de sódio com cálcio, concentração intracelular de cálcio sobe e causa o aumento da contratilidade do coração. Tá? Então é esse o mecanismo que eles têm para causar o efeito cardiotônico. Tá? Então esse mecanismo de ação durante a ECC reduz a contractilidade do coração. Então ele vai melhorar aspectos como vasoconstrição, ele vai diminuir o débito renal, vai causar retenção de sódio, água e edemas. Então esse mecanismo aqui da ICC vai ser inibido pelos glicosídeos cardiotônicos, que vão aumentar o índice cardíaco e o fluxo sanguíneo, reduzindo a frequência cardíaca. Então os glicosídeos vão inibir os processos de vasoconstrição, aumentando a pressão arterial, vão aumentar o débito renal, melhorando o fluxo renal, vão diminuir a retenção de sódio, que vai diminuir a presença de água e a formação de edemas. Dentro desse contexto, o miocárdio ele vai apresentar aumento da contractilidade, condutibilidade retardada, ou seja, o espaçamento entre as batidas, e regulação da automaticidade, ou seja, a regulação das batidas por tempo. Essa ação será considerada uma ação cronotrópica positiva e diminui a frequência cardíaca em 20 a 40% no paciente. Tá? Então, o mecanismo basicamente disso é a paralisação da bomba de sódio e potássio, inibindo a enzima sódio-potássio ATPase dependente. Esse é o mecanismo do produto. Só que quando eu tomo ele, como é que ele funciona? Primeiro, que como existe uma série de moléculas, eles dependem da polaridade. Tá? Então a oabaína, por exemplo, ela é de baixa lipossolubilidade, metabolismo hepático, eliminação rápida, em torno de 12 horas ela já está eliminada. Então ela é utilizada mais para casos de emergência, entradas hospitalares. A digitoxina, que é o fármaco já de uso caseiro, ela apresenta alta lipossolubilidade, apresenta metabolismo hepático e uma eliminação mais lenta, em torno de 7 dias. Por isso que ela é dada ao uso crônico. Então é o medicamento que o seu médico prescreve e você adquire na farmácia e toma em casa com todos os cuidados necessários, como a gente está discorrendo aqui hoje. Tá? Então, por exemplo, a relação entre a absorção de glicosídeos cardioativos e seus coeficientes de partição, considerando uma solução de metanol e clorofórmio. Então, o lanatosídeo, por exemplo, apresenta 8 hidroxilas, ele tem um coeficiente de partição baixo, ou seja, uma baixa absorção pelo sistema gastrointestinal. A digoxina apresenta 6 hidroxilas, ela já apresenta um coeficiente de partição bem maior, o que melhora também a absorção dela, em torno de 70% a 85% de biodisponibilidade. A digitoxina, uma quantidade menor ainda de hidroxilas, um coeficiente de partição maior, sendo a absorção em torno de 100%. E aqui a acetildigoxina, que apresenta também 5, 98% do coeficiente de partição, mas a absorção gastrointestinal aqui está zerada porque ela é utilizada mais de uma forma injetável. Uma vez que eu tomo esse medicamento, eles vão utilizar o meu músculo esquelético como reservatório. Logo, a dose é baseada na massa corporal, e a massa corporal muscular, e não toda a massa corporal, né? A massa magra e não toda a massa, incluindo, por exemplo, gorduras. E a eliminação desses fármacos apresenta-se de 50% a 70% de forma não modificada, ou seja, não são apresentados metabólitos deles. Tá? E dentro da cinética existe aí uma série de parâmetros que são importantes. Então, primeiro, o que se considera uma dose digitalizante. Então, o paciente é diagnosticado com insuficiência cardíaca congestiva, você dá uma dose digitalizante, que é já para fazer com que a concentração do fármaco no sangue já comece a exercer efeitos farmacológicos. Você não tem o tempo para que isso se acumule e comece a fazer o efeito. Então, a digoxina para dose oral, aí, né, aqui a média seria 1 mg. Aqui a digoxina, mesma coisa, 1 mg. Se fosse intravenoso, de meio a 1 mg. Depois a dose de manutenção diária. Então eu coloquei o paciente com a dose digitalizante dentro das concentrações séricas adequadas, e aí eu tenho que manter essas concentrações. Então a dose cai aqui para 0,125 a meio miligrama, e aqui de 0,05 a 0,3 miligramas.
O início do efeito de forma oral aqui demora em torno de 1,5 a 6 horas, aqui de 3 a 6 horas. O efeito oral dura de 4 a 6 horas e aqui de 6 a 12 horas. Você tem uma absorção intestinal variável de 40% a 100% e aqui de 90% a 100%, sendo esse o ideal. Ligação com proteínas plasmáticas aqui é muito pequena e aqui muito grande. A meia-vida da digoxina é em torno de um dia e meio e a da digitoxina 7 dias. A eliminação, a excreção renal inalterada e aqui excreção renal de metabólitos, então passa por metabolismo hepático. A circulação intrahepática aqui é pequena e nesse caso é grande. E a concentração plasmática terapêutica para se manter dentro dos valores adequados, aqui é de 0,5 a 2 nanogramas por mililitro e aqui de 10 a 35 nanogramas por mililitro. Tá? E se essas concentrações estourarem? Aí eu tenho a toxicologia. Então a concentração tóxica desse fármaco é 2 vezes a concentração terapêutica, sendo que a concentração terapêutica, como nós vimos ali, é de 0,5 miligrama. Então é uma dose muito pequena. O ideal é que essa dosagem seja avaliada experimentalmente de paciente para paciente com monitoramento por radioimunoensaio. Tá? Isso não é realizado no nosso país. A dosagem varia de paciente e de fármaco. Em caso de intoxicação moderada, os sinais são vômitos, náuseas, anorexia, bradicardia, o que é muito perigoso para o paciente cardíaco, e contrações ventriculares prematuras. Então você vê que 2 efeitos da intoxicação moderada já mexem com o sistema cardiovascular. Tá? A intoxicação aguda, por outra vez, causa diarreia, visão turva, suor frio, taquicardia e fibrilação ventricular. Pode gerar uma frequência cardíaca de 35 batimentos por minuto, levando até a convulsão, síncope e morte. Então a intoxicação aguda ainda se torna mais grave do que a intoxicação crônica. E como efeitos adversos, temos declarados transtornos neuropsíquicos, depressão, fadiga, cefaleia, sonolência, letargia, fraqueza, nevralgia, pesadelos, inquietação, confusão, vertigem, desorientação e mais raramente alucinações, ou seja, é uma série de efeitos adversos declarados para esses produtos pelo grau, pela potência que eles apresentam dentro do organismo vivo. E uma vez que eles são fármacos extremamente, que necessitam de cuidados extremamente delicados, é importante lembrar que eles interagem com outros fármacos. Então, por exemplo, beta-bloqueadores, que também são utilizados no tratamento de patologias cardíacas. Então, o beta-bloqueador junto com o heterosídeo cardioativo pode causar bradicardia excessiva. Fármacos que alteram o equilíbrio eletrolítico, uma vez que o cálcio e o sódio, a concentração desses dois, são essenciais para que esse fármaco funcione adequadamente. E fármacos depletores de potássio, então tiazidas, mineralocorticoides, inibidores de anidrase carbônica ou anfotericina B também interagem mexendo na força de contração cardíaca e logo mexendo em todo o sistema que o medicamento está tentando deixar adequado, se tornando inadequado. Também antimuscarínicos, como quinas, bloqueadores de canais de cálcio, tipo verapamil, aumentam a concentração sérica, causando bradicardia excessiva, também podendo levar a óbito. Antiácidos, fibras, laxantes, neomicina oral. Esses fármacos diminuem a biodisponibilidade do heterosídeo cardioativo, podendo novamente não entrar em concentrações adequadas farmacológicas e não ter o seu efeito necessário ao sistema cardiovascular. Tá? E como é que é feito o tratamento? Então, o tratamento é feito em 3 fases. Medidas gerais de apoio, são necessárias dependendo do quadro que o paciente apresenta, controle das complicações e administração de cloreto de potássio, fenitoína e lidocaína, como também medidas gerais de apoio para a estabilização do paciente. Posteriormente, a eliminação do fármaco é feita com a administração de eméticos, se a intoxicação foi até 1 hora, ou hemodiálise e hemoperfusão para retirar o fármaco do sangue para que o paciente não tenha mais o efeito da intoxicação. E como é que eles funcionam? Qual que é a sua relação entre a estrutura e a sua atividade? Então, os heterosídeos são mais ativos que as geninas. Os heterosídeos vão atuar na parte cinética e as geninas na sua atividade cardíaca. Então, esse
não chega no coração sem esse, e esse não tem efeito farmacodinâmico sem esse. Por isso que aqui, os heterosídeos, nessa parte, existe uma afinidade de ligação desses açúcares com os receptores enzimáticos. Tá? Então, por exemplo, o que é essencial para que esse fármaco seja realmente um fármaco e não uma molécula qualquer? Então, o anel lactônico deve apresentar um encadeamento do tipo uma dupla ligação, um oxigênio, um enxofre, alguma coisa, uma simples ligação entre carbonos e uma dupla ligação entre carbonos. Né? O anel esteroidal ele deve apresentar os ciclos CD em cis, substituintes, né? Então, no carbono 14 em beta são adequados. E aí eu tenho características fundamentais. O que é favorável? O ciclo lactônico não tem favorabilidade. Ele tem que ser assim e ele é assim, ponto final. Então, melhor atividade se você tiver AB cis, BC trans e CD em cis. Tá? Mas CD em cis é uma característica fundamental. Carbono 3 em beta e uma hidroxila terciária em carbono 14 é uma característica favorável, bem como uma ligação com orientação beta no carbono 3 e 5 desoxiaçúcares. Agora, é desfavorável se eu tiver AB em trans, ou uma insaturação parcial do anel A. Também isso é muito desfavorável. C3 em alfa, desfavorável. Esterificação ou cetalização das hidroxilas osíticas também é desfavorável porque diminui a cinética com o receptor. Então, são características fundamentais, devem apresentar, melhoram a atividade da molécula e acabam com a atividade da molécula. Tá? Então, dentro disso é o que a gente vai ter as propriedades físico-químicas. Né? Então, a polaridade é dependente das hidroxilas e das ligações entre os açúcares. E isso também vai apresentar, uma vez que ele é muito hidroxilado e possui açúcares, é uma molécula que apresenta boa solubilidade em água. Por outro lado, sabemos que os anéis esteroidais são lipossolúveis e então as geninas em solventes não polares é onde você vai conseguir identificá-las em testes de qualidade, que é a próxima aula, né, o tema número 2, diria eu, que é com o professor Luiz Elídio. Né? Sigam aí nosso canal. E agora vamos falar um pouco das drogas vegetais clássicas. Então, a produção de heterosídeos cardioativos é 90% de fontes naturais, em especial derivados do gênero digitalis. Por isso que a gente fala dose digitalizante, dose digitálica, etc. e tal, porque ele é a origem de tudo. E dentro do gênero digitalis, nós temos duas espécies preferenciais. Né? A purpúrea, que apresenta em sua composição a digitoxina e a digoxina, e a lanata, que apresenta a digoxina. Tá? Então, aqui uma imagem de uma digitalis purpúrea, uma flor muito bonita, e é exatamente por isso que ela produz os heterosídeos cardiotônicos, para se proteger das agressões do meio ambiente, de animais que queiram agredi-las ou ingeri-las, comê-las, coisas desse tipo. Tá? Então, a digitalis purpúrea ela apresenta mais de 30 glicosídeos cardíacos, apresenta cardenólidos, digoxina, digitoxina, lanatotoxina A e B, né? Preganoglicosídeos, saponinas esteroidais, flavonóis e glicosídeos fenólicos. E ela é uma planta originária da Europa Central e Oeste da Europa. E a planta não gosta de cálcio do solo. Né? Olha que interessante, porque o mecanismo dela está envolvido diretamente com o influxo de cálcio dentro da célula. Então, a planta em solos ricos em cálcio, ela não cresce, ela morre muito cedo. Tá? O outro gênero, né, é a digitalis lanata, a outra espécie, que apresenta uma quantidade maior de 70 cardenólidos, entre eles digoxina, acetildigoxina, desacetillanatosídeo C, digitoxina e acetildigitoxina. No primeiro ano, essa planta não floresce, né? Ela apresenta simplesmente folhas do primeiro ano. E após o florescimento, ela morre. Então, ela é produzida, após o florescimento, ela é coletada, e aí é produzido os extratos, o isolamento dos ativos, e a planta morreria de qualquer forma. Tá? O Strophanthus é uma outra planta, essa daqui já nativa da África. Né? Então, o gênero Strophanthus apresenta duas espécies, que é o Strophanthus gatus e o Strophanthus combi. Né? Por que ele apresenta essas duas espécies? Porque as sementes contêm de 3 a 7% de heterosídeos cardiotônicos. Entre eles, a estrofantidina G, originária do Strophanthus gratus, e a estrofantidina K,
originária do Strophanthus combri. Por isso, espécies diferentes, porque eles apresentam estruturas químicas diferentes nos seus fármacos. Tá? Adonis vernalis é uma das plantas que ainda pode ser utilizado o extrato patronizado maior que 0,2% em Simarina. A planta, como se apresenta em torno de 20 componentes, e é indicada para falência cardíaca leve associada a nervosismo. Então, pessoas que apresentam condições aí, infartos, nervosismos, é uma planta que é indicada para esse paciente. A Convallaria majolis, conhecida como lírio dos campos, e os seus principais cardiotônicos são a convalotoxina e o convalosídeo. São moléculas muito tóxicas, então o lírio do campo ela é considerada uma planta tóxica, exatamente pela presença desses compostos altamente tóxicos ao sistema cardiovascular. Então, o lírio do vale apresenta aí uma padronização de extrato em 0,2 a 0,3% de convalotoxina, pode ser utilizada para falência e esforço leve com a idade e tem uso oral e endovenoso. Por outro lado, hoje ela já não tem mais essas indicações, somente o uso endovenoso hospitalar dela que é realizado. Tá? E a cebola marítima, a Urgínia marítima, né? Então ela aqui possui um tubérculo que é considerado uma cebola, não é uma cebola, mesmo porque se fizer a salada com ela provavelmente você vai ter problemas sérios de saúde, né? Mas ela possui os cardioativos, então ela possui a procilaridina e é possível produzir extratos padronizados com 0,2% do ativo. Ela é utilizada para formas leves de insuficiência, mesmo em pacientes com função renal prejudicada, uma vez que ela não é excretada a partir de rins, e sim a partir de fezes. Tá? E a espirradeira, que é a Nerea oleander, é uma planta bastante comum no Brasil, não recomendada como produto medicinal, mas já foi associada com outras plantas, Adonis, Convallaria, Urgínia. E ela é utilizada com essa associação para formas leves de insuficiência com instabilidade circulatória. Tá? Então é uma planta aí que a gente encontra muito no Brasil, inclusive em vários locais, estado de São Paulo é muito comum, estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, parte de Mata Atlântica é muito comum essa planta. Então aqui eu agradeço aí a atenção de vocês, né? Lembrando que esses fármacos foram muito utilizados durante centenas de anos, mas que hoje, devido aos seus efeitos tóxicos, aos seus efeitos biológicos, eles são muito mais padronizados para a indústria. Então, são fármacos só e somente de prescrição médica e de médicos cardiologistas, não são drogas de prescrição de outros médicos que não sejam cardiologistas e devem ser feitos dessa forma. Então aqui o que a gente tenta passar para vocês é a origem de como esses fármacos chegaram ao mundo, né, e hoje a sua atualização. Então eu agradeço muito a atenção de vocês, desejo uma ótima tarde a todos, boa tarde.